A população brasileira passa por momentos de acentuada angústia. O povo brasileiro exige modificações em caráter de urgência, até porque há meios robustos de alcançar os objetivos nacionais desejados, bastando para isso aplicar o bom senso introjectado na tática e na estratégia. É claro que a estratégia, a arte de preparar e aplicar o poder na paz e na guerra para conquistar e preservar objetivos superando obstáculos de toda ordem, visa coartar óbices que advêm de resultados de choques entre vontades opostas. Esses conflitos adversos e antagônicos podem e devem ser superados, uma vez detectada a razão desse agravamento que deságua em prejuízo para a sociedade. Pensem nisto. O estudo da vida através dos séculos nos alerta de certas particularidades, ou mesmo de certos detalhes que se tornam mais evidentes em nossa mente quando se descobre, pelas pesquisas, pontos de suma importância vivida pelas civilizações mais antigas e que suscitam conhecimento obrigatório aos que se dedicam à concentração da consciência do referido conhecimento, consoante o exemplo que se encontra na diferença que há entre religião grega e mitologia grega. A religião grega, ao contrário do que se imagina, não é o mesmo que mitologia grega. A mitologia reúne histórias que podem envolver ou não fenômenos sobrenaturais, ao menos divinos. Entretanto, a religião abrange todas as formas de comportamento através dos quais o homem procura se relacionar com a divindade. Direito e Justiça em Foco é o teu programa. E o Brasil, o teu país. Inicia o programa de hoje com a citação de Arthur Schopenhauer. A intuição não é uma opinião, é a própria coisa. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, o professor Modesto Carvalhosa, que irá falar sobre a cleptocracia para a democracia em 2019. Ele é advogado, parecerista, consultor, árbitro e membro de conselhos de administração. É professor aposentado de Direito Comercial da Faculdade de Direito da USP. Além da conhecida atuação no direito empresarial, é a maior referência nacional em matéria de programas anticorrupção. Nessa linha, tem participado de inúmeros debates e contribuído com projetos de lei relacionados com a reforma das regras sobre a contratação pública. Tem sido ainda contratado por empresas estatais e privadas para organizar investigações internas e sugerir programas de compliance. Com importante desempenho acadêmico, é autor de diversos livros na área de direito empresarial, notadamente em direito societário, direito econômico, anticorrupção e arbitragem comercial. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, desembargador. Fico muito honrado de estar aqui nesse programa que é uma referência nacional hoje no plano da preservação dos direitos e das garantias da cidadania brasileira. Professor Modesto, aqui nós falamos a verdade. Nada mais que a verdade. Nós não somos a mídia forte, né, que fala coisas que, afinal de contas, não estão conectadas à realidade. Sei. Nós aqui falamos as coisas verdadeiras. Exatamente. Não é?
Caro professor, o procurador aposentado Cosmo Ferreira acusa Gilmar e Toffoli e pede para ser processado por eles. Faz sucesso na internet uma carta aberta ao presidente do Supremo, Dias Toffoli, com todo respeito, escrita pelo advogado criminalista Cosmo Ferreira, que ex-promotor de justiça do Rio de Janeiro, ex-procurador da República na área criminal. Então, ele denuncia Toffoli por descumprir a Constituição. Disse que Toffoli rasgou o texto da Constituição ao instaurar de ofício um inquérito para apurar crimes contra a honra praticados contra os ministros da Corte. Disse ainda que atropelou o sistema acusatório agasalhado na lei fundamental. E não bastasse isso, nomeou o ministro Alexandre de Moraes, que aceitou a incumbência de bom grado. Qual o seu entendimento sobre esse fato? Desembargador, a questão é essa. O ministro Dias Toffoli, que é presidente do Supremo, feriu todos os princípios mais importantes da Constituição. O primeiro princípio, agora no sentido mais recente da censura àqueles dois sites, o antagonista e o como é que chama? Cruzoé, demonstra que eles feriram com esse inquérito o princípio da informação plena que a cidadania tem pela Constituição, artigo 5º, inciso 14. Claro. Não, o direito à informação é o direito fundamental da cidadania, eles interferiram nisso. E também há o princípio de que não pode haver restrição à imprensa, à informação da imprensa, a não ser em estado de sítio, conforme o artigo 139, que é o inciso 3º, 139, que diz só em caso de guerra com, evidente, uma potência exterior, ouvido o Conselho da República, pode o presidente da República fazer restrições de censura à imprensa. A imprensa, claro. E o senhor Toffoli, juntamente com o seu executor das medidas aberrantes e teratológicas que tomou, a questão de uns 15 dias, culminou na data de ontem, dia 14 de abril, com a censura e punições e a exigência de depoimentos dos próprios responsáveis da revista Cruzoé. Ato de truculência digno de uma ditadura sul-americana dos anos 20 ou de uma ditadura africana. Né? Então, demonstraram um desrespeito total à Constituição e deslegitimaram de uma maneira quase que definitiva o próprio Supremo Tribunal Federal, que com isto perde a sua autoridade, a sua respeitabilidade perante a cidadania, deixando com essas medidas de inquérito, investigação, inquérito e julgamento com o próprio ente público, que é o próprio Supremo, faz com que o Supremo Tribunal Federal seja hoje um fator de insegurança institucional no Brasil. Hoje, o Supremo Tribunal Federal, ao invés de ser um harmonizador da interpretação da Constituição para a pacificação da sociedade, ele simplesmente fere a Constituição diretamente para a defesa dos seus próprios membros, fazendo... Para a proteção também dos seus próprios membros, né, professor? Proteção dos seus próprios membros, ou acumulando, como no auge da Inquisição, século XI, XII, XIII, as funções de proceder ao inquérito, a acusação e o julgamento. Ele mesmo faz. Sim. Ou fosse a igreja medieval, em que alguém possa ao mesmo tempo investigar, ao mesmo tempo acusar e ao mesmo tempo julgar. Coisa que fere completamente o princípio democrático da separação de funções. Não só de poderes, mas de funções. E que é um princípio sagrado. Quem investiga não acusa. Quem acusa não julga. E esse tal de ministro, presidente Toffoli, realmente fez com que o Supremo faça agora a função de investigador, acusador e julgador daquilo que ele investiga e acusa.
Aliás, essa figura não existe na Constituição Federal, não é? O próprio presidente determinar a abertura de um inquérito para verificar determinado fator, determinado fato. Não é? Quer dizer, o que ele deveria fazer, o senhor é que vai falar sobre isso, mas na minha parca visão, o que ele deveria fazer é enviar ao Ministério Público, não é? A Procuradora-Geral da República, não é? Esse fato e ela então que tomasse as devidas providências. Eu estou enganado? Não, é exatamente isso. Quer dizer, se ele sente que existe algumas pessoas que ofendem Sim. a honra, entre aspas, naturalmente, desses ministros que hoje, vamos dizer, capturaram o Supremo Tribunal Federal, que são 6 ministros, ele deveria simplesmente pedir à Procuradora-Geral da República, como o desembargador Laurelli falou, para que ela oficiasse, por sua vez, a Polícia Federal para fazer o inquérito. Sim. Ela, concluindo os inquéritos, teria a sua própria convicção para acusar ou não, e os tribunais regulares, que no caso seria a Justiça Federal, deveria julgar os casos, e não o próprio Supremo, que não era competência do Supremo julgar casos de injúria e calúnia e difamação. Isso é da competência da Justiça comum e não da Justiça constitucional. Portanto, absolutamente mostra não só o despreparo desse presidente do Supremo e o seu acólito Alexandre de Moraes, como também a má-fé absoluta e a truculência típico daquelas instituições que perderam a sua legitimidade. Quando uma instituição perde a sua legitimidade, perde o seu respeito, se desmoraliza, ela na história, se você verificar na história do Ocidente pelo menos, você verifica daí que elas partem para a intimidação, partem para o terror, partem para a arbitrariedade. Esse que é o perigo, a intimidação. A intimidação e a arbitrariedade. Mas como eles perderam totalmente o respeito do povo brasileiro ao Supremo Tribunal Federal, não tem hoje nenhum respeito pelo Tribunal Federal, não tem nenhum respeito da parte da cidadania. E nem tem respeito do Poder Judiciário. O Poder Judiciário no Brasil está envergonhado de ter na sua cúpula uma instituição como o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, como é que o Poder Judiciário no Brasil, que funciona regularmente há não sei quantas décadas, séculos, pode aceitar ter na sua cúpula uma instituição absolutamente disfuncional que só faz atos contra a cidadania, contra a sociedade brasileira, acobertando corruptos de todas as maneiras que pode. Portanto, agora eles agiram mais uma vez de uma maneira típica de uma instituição que perdeu, que realmente está desmoralizada. E que ameaça aqueles que realmente a desprezam, que é o próprio povo brasileiro, que tem por essa instituição esse sentimento. Acontece você que é uma pessoa altamente qualificada para, naturalmente, conversarmos a respeito desse tema. Você entende que houve um retrocesso, então? Não, houve um retrocesso, não é retrocesso, houve realmente uma ruptura. Não é, não é um retrocesso quando existe aí uma má interpretação, alguma questão, como a questão do aborto, a questão da homofobia, faz ou não faz, é retrocesso. Quer dizer, é o retrocesso da evolução das reivindicações sociais que o Supremo não aceite. Isso é um retrocesso. O que houve foi uma ruptura, uma quebra da ordem constitucional pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que rasgou a Constituição para proteger os seus ministros, que alguns deles não mais atendem ao princípio fundamental do exercício do cargo de ministro e de qualquer juiz ou desembargador, no sentido de reputação ilibada. Eles não têm reputação ilibada. Alguns daqueles ministros têm reputação absolutamente não ilibada. Então, para que não falem que eles têm reputação ilibada, a reputação é completamente desmoralizada a partir deles, eles ameaçam a sociedade. Então,
Hoje, o Supremo Tribunal Federal está, pela sua maioria que capturou, como disse, aquela corte, hoje está se defendendo seus membros que tomaram conta dela. Como é que um tribunal, a mais alta corte brasileira, precisa gastar o seu tempo defendendo seus próprios membros da arguição de que elas não têm absolutamente moral para ser membro daquele tribunal? Quer dizer, a que ponto chegamos? Não é um retrocesso nenhum, é uma quebra. Eles são realmente, quebraram todas as instituições brasileiras. Eles ameaçam, Laureli, ameaçam a própria democracia no Brasil. Porque a democracia é fundada nas suas instituições. Se uma delas, que é o caso do Supremo Tribunal Federal, como cúpula do Poder Judiciário, falha completamente na sua função de legitimidade, na sua legitimidade como poder, nós temos uma ameaça à própria democracia no Brasil. Eles estão ameaçando a democracia no Brasil, esses donos do Supremo Tribunal Federal atualmente. Os donos do Supremo Tribunal Federal. Aliás, eu vou completar o binômio, não é? Quando você fala sobre a situação de saber jurídico, o saber jurídico também. Quer dizer, ilibado e saber jurídico. Quer dizer, é um binômio que deve estar sempre junto com o representante da maior corte brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Não é? E claro. E aqui no caso, Laureli, nós temos um problema que é o seguinte: a reputação ilibada, quer dizer, o notório conhecimento jurídico e a reputação ilibada são requisitos de ingresso. É um binômio. Mas são requisitos não só de ingresso, de manutenção do princípio. Se você, durante o exercício da sua função de juiz, seja em que instância for, mas sobretudo no caso do Supremo Tribunal Federal, você perde a sua reputação, mostra-se que ela não era ilibada e não é ilibada, que ela durante algum tempo esteve inclusive inscrita na lista da corrupção de uma própria empreiteira, nas suas contas, na lista da Odebrecht. Você o que tem? Você aí está provado que você perdeu a sua reputação ilibada. É um juiz, um ministro, que tem codinome na gangue que era montada por essa empreiteira. Ele tem um cognome dentro da gangue, como corrupto. Entendeu? Agora, o fato de não ter dito que pagou isso, não pagou, isso aí está sendo investigado. Quanto é que ele recebeu. Agora, um presidente do Supremo Tribunal Federal, um membro do Supremo Tribunal Federal, pode ter o seu nome, quer dizer, ter um codinome nas contas estruturadas da Odebrecht. A primeira coisa, se ele tivesse alguma dignidade, esse Dias Toffoli, seria realmente de renunciar imediatamente para poder fazer sua defesa como cidadão comum. Renunciar ao cargo de ministro e renunciar imediatamente de presidência. Um presidente do Supremo Tribunal Federal que tem codinome numa empreiteira corrupta. É impressionante. É isso mesmo. Eu, inclusive, eu trouxe aqui hoje para satisfação e para gáudio do nosso programa Direito e Justiça em Foco, um dos maiores advogados de São Paulo, do Brasil, que conhece perfeitamente bem a Constituição Federal, e por isso nós podemos aqui dar garantia a você, caro telespectador, que tem sede de saber, porque esse é um programa que informa, felizmente informa, e traz pessoas do gabarito do professor Modesto Carvalhosa para informar bem. Então você tem observado que desde o início do programa nós ouvimos uma verdade incontestável. Uma verdade incontestável. É essa que está por aí. Então eu pergunto a você o seguinte: você acha que nós estamos falseando a verdade? Não.
nós estamos contando aquilo que, afinal de contas, é. Então, veja, numa segunda-feira, dia 15/4, a revista Cruzoé está sob censura por ordem do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Passava pouco das 11 horas da manhã, quando o oficial de justiça, a serviço da corte, bateu à porta da redação para entregar cópia de uma decisão de Alexandre de Moraes que determinava a Cruzoé a que retirasse imediatamente do ar a reportagem de capa da última edição intitulada O Amigo do Meu Pai. Então vejam, senhores e senhoras, que nós estamos tratando exatamente disto. Isto, na minha visão, é um abuso de poder. Não sei na sua, não sei se a sua acompanha a minha visão. É um abuso de poder, né, do senhor Alexandre de Moraes. Sem dúvida que é um abuso de poder, é uma prevaricação. Prevaricação também. E todo tipo de, vamos dizer assim, se incide em vários tipos de crimes, inclusive no setor da administração pública, crimes de ordem pública e na administração pública, contra a administração pública. De modo que o senhor Alexandre de Moraes é outro que também deveria ser processado por essa truculência contra a sociedade brasileira. Ele não fez uma truculência contra um funcionário, não, contra uma funcionária do Supremo Tribunal Federal, que é o recinto que permitiria que houvesse um inquérito interno, sim, que está no regimento interno do Supremo, para tratar. Ele simplesmente considera, como o presidente do Supremo Tribunal, que o Brasil inteiro, o território brasileiro inteiro, é uma dependência do Supremo Tribunal Federal, como o grande Joaquim Falcão, membro da Academia Brasileira de Letras, acaba de dizer no seu artigo estupendo na Folha de São Paulo. Ou seja, este presidente e o seu executor das suas ordens, que é o Alexandre de Moraes, o Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, transformaram o Brasil numa dependência. O território brasileiro é uma dependência do Supremo Tribunal Federal. Veja a absoluta conduta anti-sociedade. A vítima do senhor Luiz Toffoli e seu executor de ordens, que é o Alexandre de Moraes, a vítima é a sociedade brasileira, no sentido de ser bem informada, no sentido de preservar o princípio da plena liberdade de imprensa, entre outras plena liberdade de imprensa, sim. Então as consequências práticas são funestas, né? São funestas, quer dizer, eles estão quebrando as instituições brasileiras. Quer dizer, hoje em dia você tem um governo que pode receber críticas, como deve receber críticas. Em toda democracia, o governo é para receber crítica, não é para receber elogio. Porém, é um governo que não é corrupto. É a primeira vez em 15 anos que nós temos um governo no Brasil que não é corrupto. Nós tivemos sucessivos governos corruptos no Brasil, que aparelharam o Estado brasileiro para a corrupção. Quer dizer, então você tem um poder executivo ligado a políticas públicas fundamentais, que é a questão da reforma da Previdência, a questão do pacote anticrime do Moro, Sérgio Moro, e a reforma tributária e outras medidas são políticas públicas de Estado, não é? Agora, você tem um poder legislativo que age daquele jeito fisiológico, mas sempre foi assim. Está lá. Agora, você tem um poder judiciário cuja cúpula está quebrando as regras da própria Constituição, quebrando as regras do Estado Democrático de Direito, Laurélio. Então, como é que você pode ter um poder que gera uma instabilidade institucional que o Supremo está fazendo? De modo que eu acho que nós estamos numa fase em que alguma providência tem que ser tomada contra esses ministros que assumiram o poder lá dentro daquela corte. Bom, nós já tomamos uma providência, não é? Com o Gilmar Mendes. Sim. Já foi feito um pedido, não é? Que eu tive a honra de assinar junto com você, um pedido de impeachment do Gilmar Mendes. Nós vamos falar sobre esse assunto depois do intervalo. Agora eu vou chamar um pequeno intervalo, tá bom? Muito bem, ótimo. Você aguarde, logo, logo retornaremos. Olá,
Hoje vou falar sobre Mindfulness para crianças. Mindfulness quer dizer atenção plena. Ela ajuda o seu filho a gerenciar melhor as emoções negativas, entender a origem da raiva, tristeza, entre outras, de uma forma mais adequada, melhorando suas habilidades sociais e sua maneira de se relacionar com os outros, evitando situações de violência ou agressividade. Existem vários exercícios e hoje vou dar uma dica de um exercício que é bem simples, que é sobre respiração. E nada melhor do que usar o brinquedo que a criança goste mais para eles aprenderem a respirar seguindo alguns passos. Na hora de dormir, é sempre um bom momento para ensiná-las de forma mais descontraída. Fale para a criança colocar o brinquedo sobre o abdômen, peça para ela puxar o ar pelo nariz, contando até 4, mas vendo como o abdômen dela, junto com o brinquedo, sobe enquanto ela puxa o ar. Peça para ela segurar a respiração por 3 segundos e então soltar o ar pela boca, observando o brinquedo baixar. Mindfulness para crianças não se limita apenas a fazer a posição de lótus, meditando, e sim de várias maneiras. Nossos filhos são ansiosos por experiências, curiosos, insaciáveis, que precisam de contatos, jogos e interação contínua. Então devemos adaptar a atenção plena às suas necessidades diárias e ao seu ritmo de vida. Espero que tenham gostado, obrigada e até o próximo programa. Retornamos, hoje conversando com o excelente advogado, professor, Dr. Modesto Carvalhosa. Então, Modesto Carvalhosa, nós terminamos o primeiro bloco já dando a intenção ao telespectador que nós falaríamos a respeito do impeachment contra Gilmar Mendes. Como é que é? Sai ou não sai? Como sabe, o Gilmar Mendes é o inimigo público número 1 do Brasil. Sim. Vergonha do Poder Judiciário, que não pode admitir que tenha na sua cúpula um ministro daquele Jair. E essa indignação foi já objeto de 9 pedidos de impeachment ao tempo da antiga legislatura. Sim. Que, no caso do Senado, era presidida ultimamente pelo Eunício de Oliveira. O Eunício de Oliveira nada mais fez do que arquivar esses pedidos. O último deles... Arquivar um último deles, que nós o último pedido dele, que ele também arquivou, foi o nosso pedido, que era extremamente bem fundamentado, que você, o desembargador Laércio Laurelli, mais o Luiz Carlos Cremer e eu, subscrevemos já em 2018, e ele também arquivou. Tendo esse fato, de uma maneira ilegal, porque ele não tinha essa competência, nós ingressamos, o Laércio Laurelli, Luiz Carlos Cremer e eu, ingressamos com um novo pedido, com fatos novos, muito mais graves até do que tinha o anterior, elencando 32 ações ou condutas que se enquadravam em crime de responsabilidade por parte do ministro Gilmar Mendes. Esse pedido foi entregue solenemente no Senado dia 14 de março, agora de 2019, com a presença de dezenas de senadores que apoiam a medida e que esperava-se que o presidente que foi eleito anti-Renan, para combater a velha política do Renan e combater a corrupção e combater a corrupção, recebesse e mandasse para o plenário como era normal. Mas ao invés disso, ele mandou para a Comissão de Constituição e Justiça e nomeou como a relatora do projeto uma senadora do PT. Sim. Só faltava ser do PSOL, não é?
do PT, que é absolutamente contra a Lava Jato, contra Sim. as medidas que são feitas de combate à corrupção. E ela disse que não caberia. Portanto, ele agora já mandou, vai mandar para o plenário para ver se consegue maioria lá para que vá também esse pedido. Então, o senhor Davi Alcolumbre, o nome dele, né? Alcolumbre. Traiu, que é o último círculo do inferno do Dante Alighieri, 9º círculo, é um traidor, traiu aquele movimento da nova política que foi inaugurado com a sua própria eleição como presidente daquela casa. Ele é hoje um acobertador, tanto quanto o Supremo Tribunal Federal, do esquema de corrupção. Então nós temos que ir com os aguerridos senadores que temos hoje no Senado, que contam praticamente 30 senadores, para voltar a esse, não só o nosso pedido de impeachment de Gilmar Mendes, para que ele seja considerado pelo plenário, Claro. como também a questão da CPI, da Lava Toga, que evidentemente se dirige claramente ao Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal. E que os outros não é o caso. Então, os outros tribunais. Então, agora, espero que com esta medida truculenta, inconstitucional, ilegal e criminosa, de constrangimento ilegal, porque o que o senhor Alexandre de Moraes fez foi um constrangimento ilegal dos responsáveis por esses dois veículos, e, portanto, incidiu no crime de constrangimento ilegal, com base em todos esses delitos praticados por esses dois ministros, Toffoli e Alexandre de Moraes, é capaz do assunto reavivar dentro do Senado, tanto o nosso pedido de impeachment como o Lava Toga, que deveria fazer, como deveria desde inicialmente fazer, que era um pedido de verificação das condutas do Supremo Tribunal Federal. Porque os outros tribunais superiores e o tribunal agem normalmente. Então não há nada que ficar perguntando. O que precisa perguntar é como é que o Supremo Tribunal Federal se tornou hoje o refúgio dos corruptos. Como é que o Supremo Tribunal Federal, quer dizer, não podendo abarcar na sua inércia de não julgamento de nenhum corrupto, que estão acobertados pela foro privilegiado, conseguiu estender essa proteção aos demais corruptos, levando os processos para a Justiça Eleitoral, que nada mais é do que uma sucursal do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal hoje é o seguinte, ele não julga nenhum caso de corrupto que está sob o manto do foro privilegiado. E os outros que não estão, ele levou para o Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Eleitoral, para que ele também nunca julgue, porque ele não tem competência. Porque não tem para competência, isso, claro. Para que todos os crimes sejam prescritos. E não é competência então, jurisdicional, não. É é competência mesmo de não saberem julgar um caso como esse. Agora, com isso, o Supremo Tribunal Federal está agindo contra a sociedade brasileira mais uma vez. Então, a CPI da Lava Toga e o nosso pedido de impeachment do Gilmar Mendes tem esse objetivo, de focar no Supremo Tribunal Federal, nos desmandos de má-fé que aquele Supremo Tribunal Federal tem por maioria dos seus membros levado a efeito. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, pelas mãos de Virgílio, como foi o Dante Alighieri, na Divina Comédia, sair do inferno, entrar no purgatório, e pelas mãos da Beatriz, que era a amada do Dante Alighieri, a gente consiga fazer com que se coloque uma fé nesse Brasil maravilhoso que nós temos, não é, para pelo menos dar um pouco de moral e dignidade. Exatamente. Então vamos pegar essa trilha aí Exatamente. do Dante Alighieri para a gente chegar no paraíso. No paraíso. Muito bem, me diga uma coisa, eu quero dizer mais uma vez a vocês o seguinte, esse é um livro maravilhoso, é uma obra jurídica maravilhosa, doutor Modesto Carvalhosa. E nós vamos fazer perguntas a respeito deste livro também, que ele irá responder agora para nós, e vocês, por gentileza, leiam, porque é
um excelente livro. Abrirá perfeitamente bem a mente de cada pessoa que ler este livro. Por favor, compreenderá melhor o que está acontecendo no nosso país. É possível restaurar a democracia no país, eliminando a cleptocracia que nos domina, professor? Bom, isso é uma pergunta fundamental, Laércio, pelo seguinte, o Brasil saiu da cleptocracia, que o dominou durante 15 anos, governo Lula, 2 governos, e o governo Dilma, 1 ano e meio, e o governo Temer também, que agiu, que não restaurou a decência no poder. Então nós tínhamos uma cleptocracia instalada no país. A ponto no governo Temer, nós tínhamos metade dos seus ministros nos planadas dos ministérios e metade na cadeia. Veja como houve um segmento da mesma, uma cisão do mesmo segmento, que era PT e PMDB. Então, nós tivemos 15 anos de cleptocracia no Brasil. Hoje nós temos, na parte do Poder Executivo, um governo que não é cleptocrata, é um governo que tem um compromisso de juramento democrático. E que não está ali para roubar e saquear o Estado. Pelo que se saiba, não é esse o ministério que ele tem, nem os técnicos que ele tem, que estão ali para roubar. Então, nós saímos já da cleptocracia no plano de uma conquista da sociedade brasileira, do povo brasileiro, que votou contra a cleptocracia em 2018. Então, nós conquistamos naquelas campanhas de 2015, 2016, começou em 2013, né? E aquele que foi prosseguindo e aumentando até chegarmos em 2016, um grande movimento, 2017 e 2018 nas eleições, e espancamos a cleptocracia que havia no Brasil. Porém, a questão de liquidarmos com a cleptocracia não nos livra da estrutura cleptocrática que foi criada por esses governos de 15 anos de bandidos que nós tivemos. Então, precisa-se uma nova Constituição, que é a proposta deste livro, precisa-se de uma mudança estrutural no Estado brasileiro, que leva, inclusive, uma reforma política fundamental, uma reforma administrativa, uma reforma de composição de poderes entre Estado, Federação e municípios. Enfim, uma série de coisas estruturais que seriam necessárias realizar, inclusive, numa demanda, vamos dizer assim, de quadros completamente diferentes que nós temos hoje. Sim. Um dos grandes responsáveis por essa estrutura que levou à cleptocracia é a Constituição de 88. Quer dizer que a necessidade, então, de uma nova Constituição. Sem dúvida. Porque a Constituição de 88, ela declara ali os direitos fundamentais do indivíduo e da sociedade, portanto, direitos individuais e coletivos, mas saiu dali, é só privilégios que ele estabeleceu. Sim. Só privilégios. Então, com privilégios que ele estabeleceu, criou, inclusive, essa possibilidade de haver toda essa pilhagem que houve do Estado por parte dos próprios agentes públicos envolvidos e também das empresas eleitas, né? As campeãs, né? Que canibalizaram as estatais e levaram todos os recursos do BNDES, tá certo? E levaram todos os recursos que nós tínhamos. E, portanto, uma mudança estrutural é necessária e, para isso, é necessária uma nova Constituição. Muito bem, então é necessário promulgar uma nova Carta Magna em substituição à atual. E esse fator se torna preponderante na eleição de um presidente da República decente, né, com credibilidade e capacidade de liderança junto à sociedade brasileira. Exatamente. Isso aqui era muito importante que ocorra, porque nós temos que haver uma mudança, por exemplo, no plano político. Nós temos que criar a eleição não mais proporcional para os representantes do povo, mas a eleição distrital pura, Sim. que é o primeiro princípio da representação. Hoje em dia, o Congresso Nacional não representa a sociedade brasileira, não. Porque a eleição proporcional é uma eleição absolutamente falseada. Então, tem que haver uma eleição realmente
para de distritos. Esse princípio, inclusive, deveria ser, numa reforma política, conseguido para a próxima eleição municipal. Deveria haver um movimento da sociedade, das entidades. Uma estrutura distrital. Para que, primeiro, houvesse candidaturas independentes Sim. nos municípios, para vereadores e prefeitos. Segundo, que houvesse voto distrital para a eleição de vereadores. Claro que o voto para prefeito não pode ser distrital, mas que possibilitasse, portanto, que cada bairro tivesse seu vereador para você aí controlar como é que age esse vereador. Então, essa é uma possibilidade. Então, outra coisa importante numa reforma, tem inúmeros casos aí, mas só para dar um exemplo, a não reeleição. Porque a atividade política não é uma profissão, entendeu? Mas eles fazem. Daí eles fazem a profissão. Política é uma profissão. Uma profissão. Então, a pessoa é eleita como representante do povo durante um mandato, seja para presidente, governador, prefeitos, deputados, vereadores. Uma eleição, só um mandato. Sim. Para que não haja a que se tornar aquilo uma forma de lobby na defesa de interesses de setores, setoriais, de grupos corporativos. Então, é importante a renovação permanente disso, também é fundamental. Eliminação do fundo partidário, acabar com isso. Agora, bom, estão votando o orçamento, como é que compulsório? Compulsório. Com orçamento como é que é? Impositivo. Impositivo. Porque o orçamento impositivo, as emendas parlamentares têm que ser antes de qualquer coisa, para roubarem o que possam. Porque pega a emenda parlamentar, que são 30 mil milhões para cada um, e roubam o que pode, entendeu? Com esses 30 milhões, junto com o prefeito, vereador, fazem lá uma marmelada, dizer, obras não prioritárias. Eles são os reis da criatividade. Exatamente. Criatividade para meter a mão. Então, a eliminação dessas emendas parlamentares é fundamental. Eliminação do fundo partidário. Nós, no Brasil, Laércio, nós temos, no Brasil, o poder, todo o poder não emana do povo, a Constituição. Todo o poder emana dos partidos, os partidos que mandam no Brasil, os famosos quadrilhões, segundo a linguagem da Procuradoria-Geral da República, os quadrilhões, né? O PSDB, o PMDB, o PT, o PSOL, não sei quem, é tudo quadrilhão. Entendeu? Acabar com o fundo partidário, vai trabalhar. E também tem o adminículo diretamente, né? Emana do povo ou diretamente. E todo o poder emana do povo, você não pode ser candidato a não ser através desses quadrilhões. Exato. Como é que faz? Exato. Você tem que entrar na gangue para ser candidato? Tem que entrar na gangue, exatamente. Não pode. A gestão pública digital e a informação constitui um salto exponencial no requisito da eficiência? Por exemplo, você fala em eficiência, eu quero lembrar, nós temos que quebrar a estabilidade generalizada no Brasil. Sim. A estabilidade só pode existir para o Poder Judiciário, para os procuradores, aqueles promotores públicos, para as Forças Armadas, para a diplomacia, vamos dizer, os diplomatas de carreira. Sim. Enfim, uma série de 6 segmentos que são cargos de Estado. O resto dos funcionários, que são no Brasil 12 milhões e meio de funcionários, não pode ter estabilidade, porque se tem estabilidade, ele não trabalha, não tem eficiência nenhuma. E quanto à indicação? Se eu tenho um emprego que eu não posso ser mandado embora, não tem risco nenhum. Eu não trabalho nada. E quanto à indicação política de ministros, qual é a sua posição? Bom, isso é o seguinte, aqui está bem escrito o seguinte, ou não pode nenhuma... cargos de confiança, eliminação de cargo de confiança. Cargo de confiança tem que ser pelos quadros dos funcionários, dos servidores públicos. Servidor público, cargo de confiança. O que pode ter? O ministro pode ter 5 assessores, são contratados no mercado. Entendeu? Contratados e pagos no mercado e podem ir embora e jogar fora. Agora, não pode ter cargo de confiança. Os cargos de confiança são... O que existe o cargo de confiança, Laércio? Na cleptocracia, que havia até 2018 no Brasil, o cargo de confiança é o seguinte, o deputado diz, olha, aquela fundação ali, aquele ente público ali, aquela coisa, tem uma verba fantástica, eu vou eleger, eu vou indicar um laranja meu, um preposto meu, vai lá e rouba toda a verba para mim. É isso que havia no Brasil. Roubaram todo o orçamento, em todo assim, todos os orçamentos, não foi na Petrobras só não, entendeu?
Então, acabar com o negócio de cargo de confiança, não tem cargo de confiança nenhum. Não temos um quadro de 12 milhões e 500 mil funcionários, tira os cargos de confiança dos funcionários, ou os funcionários estão ali sem fazer nada. Tá certo? Veja, o governo atual já tirou milhares de cargos de confiança. Já fez uma limpeza. Uma limpeza monumental nos cargos de confiança, que é o que precisa. Tá certo? Agora, não pode haver lei em causa própria. As leis em causa própria tornam a ordem jurídica ilegítima. Como dizia o Goffredo da Silva Teres, a ordem legítima e a ordem jurídica é ilegítima. Você fazer em causa própria, entendeu? Fazer uma lei dizendo que os partidos políticos estão anistiados das dívidas que têm perante o fisco, perante a Receita Federal. É uma lei bandida. Bandida. Uma lei bandida. Então isso tem que acabar também. E assim vai, que são, vamos dizer, dezenas de propostas de reforma constitucional que estão aí nesse livro. Então quer dizer que a indicação de política de ministros Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Quer dizer, o ideal é o seguinte, se o camarada é, por exemplo, do Poder Legislativo, ele não pode ser ministro no Poder Executivo. Isso é uma das medidas também muito fundamentais. Muito bem, muito bem. Eu estou contente, inclusive o nosso telespectador mais ainda, porque está recebendo hoje uma informação bastante boa, uma informação que não está acostumado a receber pela mídia forte, porque quando se fala em roubo aqui desse programa, é porque nós sabemos que eles roubam mesmo. Nós não temos aqui muita discrição neste termo roubar, porque o roubo e o furto há uma diferença. O furto ele é subretício e o roubo é com violência. Então eles roubam com violência, sim, porque existe muita gente passando fome. Exatamente. Por que existe muitos brasileiros passando fome? Por causa do roubo com violência desses malandros, desses políticos malandros. Será que eu estou viajando um pouco? Não, aqui não. É o seguinte, as Nações Unidas e a OCDE tem a conclusão de que a humanidade, 2/3 da humanidade estão na pobreza e abaixo do nível da pobreza. Na pobreza e abaixo do nível da pobreza por causa da corrupção. A corrupção é a mais nefasta é o mais nefasto dos crimes que existem. É um crime social contra a humanidade. Você tem pessoas passando fome, sem oportunidades de viver bem, de ter oportunidades de se realizar na vida, por causa dos corruptos, no mundo inteiro. Sobretudo em continentes, como aí em regiões como no sudeste da Ásia, como na Ásia Central, como na África, como na América Latina. E aqui no Brasil tivemos uma fase aguda da cleptocracia, que eu hoje tenho a impressão que nós saímos dela, que já é alguma coisa fundamental que deve ser louvado. Muito bem, meu querido Modesto Carvalhosa, meu nobre parceiro de escrita, eu tive muita honra em assinar um documento patriótico com você, não só eu, como também o nosso querido amigo Luiz Carlos Crema, que é um excelente jurista, e agradeço muito a sua bondade em vir até aqui o estúdio do programa Direito e Justiça em Foco para municiar a nossa sociedade a respeito desses fatos que comumente não aparecem na televisão. Não aparecem, Carvalhosa. Você sabe disso. Você liga a televisão, é só proselitismo. Não é? Eu queria oferecer para você uma pequena lembrança, uma tradução que eu fiz do Crime Complexo, de Silvio Ranieri. Aqui é uma tradução, mas não acho que é um traditore. Eu não sou um tradutor, é um traditore da língua italiana. Pero traditore. Traditore. Mas já está autografado, queria que você levasse, por gentileza. Obrigado, muito obrigado. Ouviu? E eu quero as suas considerações finais para mim poder encerrar o programa. Eu acho que o Brasil está num processo de melhoria muito grande. O atual governo, em que pese as acomodações típicas de uma mudança radical, de uma cleptocracia para uma democracia, onde vários grupos se uniram para eleger um novo governo e que tem que se acomodar nos seus conflitos internos. Fora isso, você tem
um governo que tem equipes de primeiríssima ordem em setores fundamentais, Sim. que é o setor econômico e o setor da segurança pública. Deve ainda aperfeiçoar muitos setores que não estão ainda completos, como a questão da educação. Temos também o setor da infraestrutura, que me parece em ótimas mãos, e o que é outro setor é fundamental do país. Então, eu tenho grande esperança de que nós vamos conseguir sair disso. A atrapalhação, a conturbação, melhor dizendo, que o Supremo Tribunal Federal faz hoje nas instituições democráticas do Brasil, tem que ser eliminada. Sim. Nós temos que dar um jeito de tirar esses ministros lá, inclusive através dos meios legais, que é o impeachment. Os meios legais, claro. E fazer com que realmente possa depurar aquele tribunal de pessoas que não têm nenhuma qualidade para pertencer àquela corte. Então, eu acho que eu tenho uma grande esperança, estou muito animado, eu acho que o povo brasileiro deve também celebrar as suas conquistas, que foi de sair da cleptocracia para uma democracia, que foi o povo brasileiro que fez isso. Sim. Então, não só lamentar, porque fulano falou isso, falou aquilo, entrar em fofoca política, mas mostrar que o povo conseguiu esse grande salto histórico, que foi essa mudança do perfil do próprio Estado brasileiro. Muito bem. Direito e Justiça em Foco está honrado em tê-lo aqui, viu, Modesto Carvalhosa? Eu, mais ainda, eu sou seu amigo, seu fã, enfim, eu acredito muito na sua escrita, na sua intelectualidade, não é? E você é um grande patriota como eu. Nós honramos a bandeira brasileira, não é? Sem dúvida. Muito bem. Encerro o programa de hoje com as sábias palavras de Goethe. Onde há muita luz, mais forte é a sombra. Quero agradecer a presença do Dr. Modesto Carvalhosa, que apresentou para nosso conhecimento o tema sobre a cleptocracia para a democracia em 2019. Oxalá que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo no coração humano o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado, Carvalhosa. Ora, foi um prazer, um grande prazer. Viu?